Boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde suspeita que 8 mortes tenham sido motivadas por metanol. E apura casos de intoxicação em São Paulo, Brasília e Pernambuco. Deputados aprovam urgência para votar o projeto que torna a falsificação de bebidas um crime hediondo. A Polícia Federal investiga denúncias de fraudes em concursos públicos. A Marinha de Israel intercepta 40 barcos com ativistas que iam para Gaza. 2 pessoas morrem no ataque a uma sinagoga na Inglaterra. Brigadistas combatem focos de incêndio na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Quase 10 milhões de contribuintes ficam isentos do imposto de renda com um projeto aprovado na Câmara. O IBGE revela que os brasileiros têm escolhido destinos mais perto de casa na hora de viajar. E os Estúdios Globo inauguram uma calçada da fama no 30º aniversário. O Jornal Nacional está começando. O aumento dos casos suspeitos de intoxicação por metanol provocou reações de autoridades em Brasília, no governo e no Congresso. A Câmara dos Deputados aprovou logo pela manhã a urgência para votar o projeto que torna crime hediondo a adulteração de alimentos ou bebidas a partir da adição de ingredientes que causem risco à vida ou grave ameaça à saúde. O Ministério da Saúde recebeu 59 notificações de intoxicação por metanol, 53 no estado de São Paulo, 5 em Pernambuco e 1 no Distrito Federal. Desses, 11 casos foram confirmados. Foi confirmada 1 morte, outras 7 estão sob investigação. O Ministério da Saúde estabeleceu um estoque de etanol farmacêutico nos hospitais universitários federais e vai comprar 4.300 ampolas do medicamento antídoto ao metanol. A Anvisa mapeou 604 farmácias de manipulação que podem fornecer o produto e vai formalizar um edital de procura para as agências reguladoras de 10 países acionarem os fabricantes de Fomepizol, outro antídoto mais eficaz que não é produzido no Brasil. O governo também pediu à OPAS a doação imediata de 100 tratamentos de Fomepizol e manifestou interesse na compra de 1.000 para estoque permanente. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que as medidas são de precaução. O Ministério da Saúde começou a perceber essa anormalidade da situação na última semana, quando os dados, semana passada eu quero dizer, quando os dados que vinham subindo pelo sistema de informação começavam a mostrar que a gente tinha em 2 meses, em apenas um estado, a quantidade de casos notificados ao longo do ano na última série histórica, ou seja, normalmente nos últimos 10 anos a gente não ultrapassa de 20 casos em média por ano em todo o Brasil. De agosto a setembro, quando a gente começou a perceber, no final da semana passada, um crescimento no número de casos concentrado no estado de São Paulo. O caso suspeito mais recente foi notificado em Brasília. O rapper Hungria está internado na UTI do Hospital DF Star, segundo os médicos, estável. Ele fez shows no interior de São Paulo no fim de semana. Segundo a família, ontem, já no Distrito Federal, ele comprou vodka em 2 locais. Numa distribuidora de Vicente Pires, levou uma garrafa. À tarde, policiais e agentes sanitários interditaram o estabelecimento e recolheram garrafas da bebida. O ministro da Saúde alertou que o etanol farmacêutico usado como antídoto só pode ser administrado com prescrição médica e orientou que as pessoas evitem ingerir bebidas destiladas, principalmente as incolores, se não tiverem certeza absoluta da origem do produto. Em São Paulo, os policiais fecharam fábricas clandestinas de bebidas alcoólicas. O trabalho da perícia agora é analisar as amostras das garrafas recolhidas.
Uma fábrica clandestina com tonéis, produtos químicos e selos falsificados foi encontrada por agentes da Polícia Federal nos fundos dessa casa em Jundiaí, no interior de São Paulo. O material foi apreendido, mas ninguém foi preso. Em Pilar do Sul, essa destilaria clandestina funcionava onde deveria haver uma carvoaria, segundo a polícia. A primeira fiscalização federal no estado teve participação também do Ministério da Agricultura. Nessa distribuidora em Embu das Artes, a Força Tarefa apreendeu garrafas depois de receber denúncias. O gerente nega irregularidades. Apresentamos algumas notas fiscais que eles pediram e agora a gente tem 7 dias para mandar o restante das notas fiscais que eles estão pedindo ainda. Este laboratório da USP de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é um dos 3 centros que analisam amostras dos pacientes com suspeitas de intoxicação por metanol. Sangue e urina passam por equipamentos capazes de apontar em poucos minutos a presença da substância. Qualquer quantidade de metanol presente no sangue é um problema. Pode causar mesmo problema na visão e não é seguro. A grande quantidade de bebida apreendida pela Polícia Paulista nesta semana ainda não chegou ao Instituto de Criminalística. As análises começam por esses selos que vão na tampa das garrafas, têm elementos de segurança e só são obrigatórios para alguns tipos de bebida. Além dos selos e rótulos, detalhes das tampas também são revisados. Depois, as bebidas passam por análises químicas nesse outro laboratório. Aqui, a primeira amostra suspeita de contaminação por metanol chegou no dia 11 de setembro. Os equipamentos são rápidos em apontar em gráficos os picos que identificam a presença de metanol nas amostras. Em princípio, houve uma única detecção até agora, mas os trabalhos estão muito no começo, né? Tem um certo atraso desde que ocorre a apreensão até chegar no laboratório. Então, essa primeira amostra que chegou deu um resultado já, presença de metanol numa garrafa apreendida. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra uma organização criminosa que fraudava concursos públicos. 3 pessoas aprovadas em concursos foram afastadas dos cargos. A operação, batizada de Última Fase, cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas e prendeu 3 pessoas suspeitas de liderar a organização criminosa. A PF afirma que o grupo fraudou concursos do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Universidade Federal da Paraíba e Polícia Civis de Pernambuco e Alagoas, além do Concurso Nacional Unificado, o Enem dos concursos do ano passado. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha chegou a usar em algumas provas um ponto eletrônico instalado no ouvido com ajuda médica. Além disso, o grupo falsificava documentos para que outras pessoas fizessem o concurso no lugar dos candidatos fraudadores. E os investigadores também descobriram que a organização criminosa teve acesso às respostas do Concurso Nacional Unificado do ano passado. O relatório da PF descreve que 4 pessoas que foram alvo da operação hoje fizeram concurso para o cargo de auditor fiscal e deram respostas idênticas em 68 questões, mesmo em cadernos de provas diferentes. Segundo os investigadores, esse padrão de resposta levantou a suspeita. A probabilidade de que tal padrão ocorra por acaso equivale à chance de ganhar o prêmio máximo da Mega Sena aproximadamente 18 a 19 vezes consecutivas. O padrão verificado, especialmente a coincidência em respostas erradas e a replicação entre candidatos com versões distintas de prova, é incompatível com a aleatoriedade, constituindo forte indicativo de repasse coordenado de respostas durante o certame. Segundo a PF, um desses suspeitos, às 7h52 do dia do concurso unificado, já tinha todas as respostas da prova e estava com a redação pronta. Na decisão que autorizou a operação, o juiz Manuel Maia de Vasconcelos Neto, da Justiça Federal da Paraíba, afirmou que a organização contou com a participação de outras pessoas ainda não identificadas para fazer a prova, cada uma com uma matéria específica, situação que garante a aprovação do contratante. O custo estimado pela autoridade policial para o contratante é de R$300 mil. O Ministério da Gestão afirmou que as provas do CNU, o Enem dos concursos, marcadas para domingo, estão confirmadas e que ampliou os mecanismos de segurança,
identificando as provas página a página com códigos de barra específicos para cada candidato e com detectores de metal em todas as salas e nos banheiros dos locais de prova. Todo mundo pode ir lá fazer sua prova com tranquilidade e ter certeza que quem fez de forma correta e passar vai poder entrar no Serviço Público Federal. O Tribunal Superior Eleitoral começou o processo de inspeção das urnas eletrônicas das eleições do ano que vem. O primeiro passo foi a abertura dos códigos-fonte. Isso permite que representantes de universidades, da OAB e de partidos políticos fiscalizem e testem o sistema. A presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, destacou a importância dessa medida para a transparência do processo eleitoral. Temos 40 possibilidades de auditoria, temos testes permanentes a demonstrar a integridade do sistema, mas principalmente, democracia tem como princípio fundamental da confiança. Essa justiça eleitoral tem se mostrado permanentemente ser uma das instituições de maior confiança da cidadania brasileira, exatamente porque tudo é apresentado, o que é do povo tem que ser entregue ao povo e tem que ser mostrado e demonstrado permanentemente. A Justiça Estadual condenou o governo de Pernambuco a pagar R$300 mil e pensão vitalícia de 2 salários mínimos a Daniel Campelo da Silva. Ele perdeu a visão de um olho quando foi atingido por uma bala de borracha da Polícia Militar durante atos de protesto contra o então presidente Jair Bolsonaro há 4 anos. Daniel não participava da manifestação. O governo pernambucano reconheceu o direito à indenização, mas ainda avalia se vai recorrer. Um ataque terrorista a uma sinagoga na Inglaterra matou 2 pessoas. Eram cerca de 9h30 da manhã em Manchester. A sinagoga estava cheia. O prédio fica na zona norte da cidade. O terrorista dirigia um carro preto em alta velocidade e avançou sobre as pessoas do lado de fora. As testemunhas contaram que depois ele desceu do carro e começou a esfaquear quem estava na calçada. 2 pessoas morreram e 4 foram levadas para o hospital com ferimentos graves. A polícia britânica contou que o criminoso tentou invadir, mas seguranças e fiéis impediram a entrada dele. O homem foi morto pelos policiais 7 minutos depois da primeira ligação de socorro. Ele também usava um colete que, segundo a polícia, parecia conter explosivos, mas os agentes depois concluíram que o dispositivo não funcionava. As autoridades britânicas classificaram o ataque como um atentado terrorista. A investigação está na fase inicial, mas outros 2 homens já foram presos por suspeita de conexão com crime. Hoje é celebrado o Yom Kippur, um feriado religioso mais importante do calendário judaico. Agora à noite, a polícia divulgou a identidade do motorista, um cidadão britânico de 35 anos e origens sírias. As autoridades também anunciaram a prisão de uma mulher suspeita de participação. O primeiro-ministro voltou às pressas para o Reino Unido. Ele estava na Dinamarca para uma cúpula de líderes europeus. Keir Starmer determinou um reforço da segurança nas sinagogas e convocou uma reunião de emergência do governo. Depois, num pronunciamento, disse que o ódio antissemita contra judeus é uma ameaça diária. É um ódio que está voltando a crescer e que o Reino Unido vai derrotar mais uma vez, ele afirmou. O rei Charles disse que ficou profundamente chocado e triste. A embaixada de Israel em Londres condenou o ataque. Que tal ato de violência tenha sido perpetrado no dia mais sagrado do calendário judaico, em um local de oração e de comunidade, é abominável e profundamente angustiante. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, descreveu o crime como um ataque terrorista bárbaro e afirmou que Israel está de luto. Líderes mundiais, como o presidente francês Emmanuel Macron e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também condenaram o atentado. A Marinha de Israel interceptou hoje 40 barcos com ativistas que iam para a faixa de Gaza. A abordagem na madrugada foi em águas internacionais a 70 milhas de Gaza. This is the Israeli Navy.
Nas imagens divulgadas por Israel, uma militar orienta os barcos a desviar o rumo até um porto, onde o carregamento de ajuda humanitária seria inspecionado e depois levado para o território palestino. As embarcações civis tentaram seguir em frente e os navios israelenses usaram jatos de água para obrigá-los a parar. A ativista sueca Greta Thunberg aparece neste vídeo sendo detida. Os organizadores disseram que há 14 brasileiros no grupo, entre eles a deputada federal pelo PT, Luiziane Lins, do Ceará. O Itamaraty condenou a interceptação, dizendo que viola direitos e coloca em risco manifestantes pacíficos. A flotilha Global Sumud, palavra árabe que significa perseverança, partiu no início de setembro da Espanha e da Turquia com quase 50 barcos rumo a Gaza. O objetivo declarado era levar alimentos e remédios à população palestina. Israel considera a região uma zona de combate e diz que bloqueia o litoral para evitar o contrabando de armas para o Hamas. Segundo o governo israelense, documentos encontrados em Gaza mostram a ligação do Hamas com um dos grupos que organizaram a flotilha. Os ativistas negam. Houve protestos hoje em várias partes do mundo. Na Itália, milhares de pessoas saíram às ruas. O governo israelense disse que a provocação acabou. Cerca de 440 ativistas foram levados ao porto de Ashdod e de lá para uma prisão no deserto de Negev, no sul de Israel. Todos deverão ser deportados para a Europa em 2 voos na segunda ou na terça-feira. 10 dias se passaram desde que o presidente americano Donald Trump disse que a Rússia é um tigre de papel com as dificuldades que enfrenta na guerra contra a Ucrânia. Vladimir Putin respondeu. O presidente russo disse que o conflito é contra a OTAN inteira, que mesmo assim está avançando no fronte. E perguntou, se somos um tigre de papel, o que seria a OTAN? Putin afirmou que vai ocorrer uma nova escalada se os Estados Unidos fornecerem mísseis mais potentes à Ucrânia. E como a Rússia é considerada suspeita de usar drones para atrapalhar operações em aeroportos na Europa, Putin fez um comentário em tom de sarcasmo. Disse que não vai mais enviá-los para países como a Dinamarca. O governo da Venezuela declarou ter detectado 5 aviões de combate voando perto da costa do país. O ministro da Defesa descreveu a manobra como uma ameaça militar dos Estados Unidos, que atacaram embarcações no Caribe nas últimas semanas sob a alegação de que transportavam drogas. Hoje, a imprensa americana teve acesso a um memorando do governo Trump enviado ao Congresso, em que comunica que os Estados Unidos estão em conflito armado contra cartéis de narcotraficantes. O governo classifica os criminosos como combatentes ilegais. E essa notificação dá base legal aos ataques americanos no Caribe. A seguir, a aprovação do projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda. E focos de incêndio na Chapada dos Veadeiros. Neste sábado, no terceiro episódio de Porto Desafio, é hora de colocar as equipes em movimento. Em uma prova de raciocínio, agilidade e estratégia, os participantes enfrentam uma caça ao tesouro em um labirinto de containers. Cada detalhe importa na hora de desvendar o código. O tempo é curto, a pressão é alta e só uma equipe leva o prêmio deste desafio, depois da edição especial de Terra Nostra. Ofertas imbatíveis do Parceirão. Cerveja Skol 550 ml, 3,99. Batata pré-frita Uai 2 kg, 17,80. Café Forte ou Brasileiro 500 gramas, 26,98. Atacadão, seu Parceirão. Beba com moderação. Você já sabe que a Samel tem o melhor negócio na compra da sua Honda, certo? Agora eu vou te mostrar por que a Samel é a melhor escolha para cuidar bem dela. Nossas oficinas possuem os mais modernos equipamentos e os serviços são realizados por profissionais treinados na própria fábrica.
Além disso, nossos concessionários oferecem peças e acessórios para a sua Honda. E uma linha completa de roupas para você ficar sempre na moda, com segurança e conforto. Por isso, deixe sua Honda ser cuidada por quem realmente entende. Samel Motos, viva a vida numa Honda. Escrever carta, fotografias analógicas, ouvir música num vinil. A vida analógica tá on. Nós escutamos, Thiago, ó. O vinil, ele é não só um objeto, é o coração de quem escuta. Esse gosto pelo analógico vai muito além do vinil. A fotografia analógica é uma forma de olhar e clicar bem diferente. A vida social nos jogos. Ganhei! É melhor jogar com a mamãe ou ver os joguinhos no celular? Jogar com você. Amanhã. Muitas vezes você regredir é também evoluir. No Globo Repórter. Economac? Isso aí. É o menu do Mac que salva o mês e tá fechado com você. São 4 por R$ 22,90. R$ 22,90. R$ 22,90. Cheeseburger ou Chicken Junior? Com Mac fritas e refri. E ainda posso adicionar um acompanhamento? Peraí, então tem sempre um Mac que cabe no meu bolso. Selo! Compensa demais. Chegou o Economac. 4 itens à sua escolha por R$ 22,90. Economac, compensa demais. Parapapapá. Oi, pessoal. Aqui em São Luís, uma confecção de uniformes escolares virou do avesso com a entrada de uma jovem no negócio. Hoje, mãe e filha vendem roupas cheias de charme e identidade maranhense para todo o país. Há limite para uma mulher empreendedora? Não. E você vai ver também... No Recife, uma academia diferente aposta no bem-estar das crianças desde os primeiros anos. É a série Grandes Ideias, Pequenos Clientes. É neste sábado, 10 para as 8 da manhã, e eu te espero. Até lá. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. A aprovação foi por unanimidade. Todos os 493 deputados que participaram da sessão votaram sim. Com a aprovação unânime. A proposta isenta do pagamento do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. De acordo com uma simulação divulgada pela equipe econômica, um trabalhador que recebe esse salário e hoje desconta mensalmente R$ 335 de IR vai ficar isento. No ano, segundo a Receita Federal, são R$ 4.467 a menos para o leão, dinheiro que ficará no bolso do contribuinte. A nova regra vai isentar mais 9.400.000 pessoas, que se somarão às mais de 17.200.000 que já não pagam o imposto. Assim, 65% dos contribuintes brasileiros não pagarão imposto de renda. O projeto também beneficia quem ganha acima de R$ 5.000 e menos de R$ 7.350. Nessa faixa, vai valer uma redução parcial no valor descontado no contra-cheque. O desconto é menor à medida que a renda aumenta. Para quem ganha acima de R$ 7.350, nada muda. O contribuinte vai seguir pagando o mesmo que já paga hoje, como está previsto na tabela mensal de desconto do imposto de renda, uma alíquota de 27,5%. Com as novas regras, o governo previa deixar de arrecadar quase 26 bilhões de reais por ano. Mas o projeto aprovado na Câmara estima valor maior, 31 bilhões de reais. Para compensar essa perda de receita, a proposta prevê cobrar mais imposto de renda de aproximadamente 140 mil pessoas, contribuintes com renda acima de R$ 50.000 por mês ou R$ 600.000 por ano, em dividendos, parte dos lucros pagos por empresas acionistas. Para essas pessoas, que contribuem proporcionalmente menos que trabalhadores com carteira assinada, o governo estabeleceu uma alíquota progressiva de cobrança. Quem ganha R$ 650.000 por ano em lucros e dividendos, por exemplo, terá de pagar uma alíquota de 0,83%.
A alíquota vai aumentando e pode chegar a 10% para quem recebe anualmente R$ 1.200.000 ou mais. Se esse contribuinte já tiver pago 7% de imposto de renda sobre esses rendimentos, só pagará os outros 3% para chegar ao teto da alíquota. Quem tem como principal fonte de renda o salário não vai ser afetado, porque hoje o imposto de renda já é descontado no contra-cheque, pela alíquota máxima de 27,5%. A nova regra também não afeta honorários, aluguéis ou outras rendas já tributadas na fonte. O relator na Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas, acredita que o debate no Congresso será concluído ainda este ano. A gente espera, sim, que agora o projeto tramite no Senado, cumpra a sua função, é uma outra casa, uma casa independente, e que ele chegue com toda a capacidade de fazer com que ele cumpra o papel que ele se propôs, que é justamente fazer essa justiça tributária e corrigir essas defasagens que a gente tem, principalmente econômicas, no país. O Senado deve começar a discutir a proposta na semana que vem. O governo tem pressa. Quer que as novas regras sejam aprovadas com urgência e passem a valer já no primeiro dia do ano que vem. Por isso, espera que os senadores não mudem o texto para evitar que ele volte para nova votação na Câmara. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou. Foi um golaço do Congresso Nacional e eu não acredito que nós vamos ter problema nenhum no Senado, a julgar pelo que o Senado já votou e que tem muita semelhança com o que foi votado ontem na Câmara. O IBGE divulgou um retrato do turismo no Brasil e revelou que os viajantes estão optando por destinos perto de casa e gastando mais. O Alex saiu do Espírito Santo com a família e acabou de pisar no Rio de Janeiro. Para dar uma frescada, vim comer uma comida boa, dar uma passeada. E tamanho, acho que a metade do voo é capixaba que está aqui no hotel. Os brasileiros fizeram mais de 20 milhões de viagens dentro e fora do país, mesmo patamar do ano anterior. Mas os gastos com viagens nacionais aumentaram mais de 11%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Barato não tá, mas ainda tá dando. Nós temos dois fatores que podem ter impactado isso. Um é o custo da viagem, principalmente porque aumentou o número de pessoas que viajam de avião. E o segundo é também porque as pessoas gastam mais dinheiro no destino que elas estão visitando. 10 destinos, 8 eram na mesma região de origem do turista. A pesquisa mostrou que 75% das viagens são curtas. A maior parte dos brasileiros fica até 3 noites no destino escolhido. E o principal motivo para fazer as malas? Lazer. De preferência, se o destino for assim, com sol e praia. Gosta de vir por quê? Uma vez por ano, pelo menos, para conhecer passear pelas praias, né? Fazer um programa diferente. Os viajantes também querem ir a shows, espetáculos e comer bem. O turismo cultural e gastronômico foi o único que cresceu desde que a pesquisa começou a ser feita, em 2020. São Paulo ficou em primeiro lugar como destino de viagem, seguido de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. A pesquisa também mostrou uma estratégia do brasileiro para passear mais. 40% dos viajantes se hospedam na casa de amigos ou parentes. A Maria veio do Pará e está na casa da amiga, a Miriam. Já é a segunda vez que ela me aconchega no lar dela. Que delícia. O que você acha de bom de ficar com esse aconchego aí? Qual é a parte boa? Muita economia. E ano que vem essa amizade pode continuar. Até porque dos 10 feriados nacionais, 9 caem perto do fim de semana. E se der uma esticadinha, vira um feriadão. Tem data prevista para voltar? Tem, precisa trazer tapioca, que é a goma para fazer a tapioca aqui, e o açaí. Bom negócio, hein? E ela faz o café do Pará, gostoso, o antigo café, que não tem copa. Mas tem tapioca aqui. Especialistas de várias áreas reunidos no Rio de Janeiro estão discutindo soluções inovadoras e sustentáveis para o futuro do agronegócio. A segunda edição do Fórum Internacional Rio Mais Agro termina amanhã. Miguel e Matheus apresentam o novo sistema de irrigação que ajudaram a criar para a horta da escola pública onde estudam.
Isso aqui é uma célula fotovoltaica que ela capta os pontos dos raios solares e manda para esse sensor de chuva. Esse eletroímã vai liberar a água de 4 em 4 horas para irrigar toda a horta, para assim a gente economizar na água. A produção familiar de goiabada também se reinventou de uma geração para outra. O manejo é feito com menos luz elétrica, né? A gente tirou a irrigação da parte elétrica, hoje ela é toda gravitacional. A parte de resíduo também, ela é toda diluída dentro do sítio, onde as sementes viram ração para galinha, porco, até mesmo para os peixes, né, dentro do córrego que passa dentro do sítio. Mais cogumelos em menos espaço, com reaproveitamento da água. A gente usa resíduos agrícolas para serem transformados em alimento de alto valor agregado, que é o cogumelo, num espaço reduzido e controlado. Nós conseguimos ter o dobro da produção e também reutilizamos a água nesse sistema. Lavoura, pecuária e floresta na mesma área, diversificando os negócios. Com essa diversificação de culturas na mesma área, você está saindo da monocultura. Você tem menor incidência de pragas, você tem um trabalho dos micro-organismos do solo, fazendo um trabalho extremamente maravilhoso, preservando nascentes, preservando as áreas de preservação permanente e os cursos d'água. Da solução mais simples às maiores inovações, da zona rural ao plantio urbano, do pequeno ao grande produtor. Mais do que nunca, o futuro da cadeia produtiva do campo hoje depende da conexão entre as ciências agrárias e a proteção ambiental. E é isso que está em jogo aqui. Expositores e lideranças veem o Fórum Internacional Rio Mais Agro como um ensaio para a COP30, a conferência da ONU que acontece em novembro no Pará. A Convenção do Clima nasce aqui, no Brasil e no Rio de Janeiro, em 1992. E eu acho que a gente chega com um papel de protagonismo e com uma responsabilidade muito grande de liderar a partir do exemplo. Isso só foi possível porque tem por trás a ciência, a tecnologia e a inovação. Brigadistas estão combatendo desde domingo focos de incêndio que ameaçam 5 municípios na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Quem vive na região está preocupado com o avanço das chamas. Essa aqui, ó, é a entrada da minha fazenda. Olha lá o fogo, onde é que ó, tá chegando aqui perto. Quando o dia amanheceu, deu para ver que não sobrou nada da pastagem. Isso aqui foi o que ficou depois que o fogo passou. O fogo já atingiu ao menos 5 municípios: Minaçu, Teresina de Goiás, Niquelândia, Monte Alegre de Goiás e Cavalcante, onde fica a fazenda da Flávia. A propriedade recebe animais resgatados pelo Ibama, como essas 2 antas que chegaram aqui ainda filhotes. Com o incêndio cada vez mais perto, a Flávia teme o que pode acontecer com os bichos, que ainda precisam de tempo para se adaptar à vida selvagem. O certo é que eles sejam soltos apenas com colares de monitoramento e a gente fazer isso de uma forma branda. Se houver essa ameaça, eles terão de ser soltos. Eles terão que ser soltos. O município de Cavalcante é extenso e o fogo não ameaça diretamente quem vive na cidade. A preocupação aqui é com o estrago que o incêndio provoca ao meio ambiente. Esse é um dos poucos territórios do bioma cerrado ainda preservados no Brasil. O coordenador-geral do MAP Biomas, Tasso Azevedo, explica a importância do cerrado. Se a Amazônia é como se fosse o chuveiro, né? O lugar onde forma a chuva, o cerrado é como se fosse a caixa d'água. É onde a água se acumula, né? E ela depois é distribuída para as bacias hidrográficas. E quando você perde a vegetação nativa, você diminui a capacidade dessa caixa d'água. O cerrado ele é essencial para a segurança hídrica do país. Os brigadistas também temem que o fogo se espalhe pelo território da comunidade quilombola Calunga, onde há 4 focos sendo combatidos. Quando chega um foco de incêndio, começa a queimar, né? Ainda mais na época crítica dessa, o fogo acaba afetando, né? Quanto nós no extrativismo, quanto a vida do cerrado, os animais que é queimado, não tem mais volta, né? Os ventos fortes e a umidade do ar abaixo dos 20% dificultam ainda mais o trabalho dos brigadistas para chegar às linhas de fogo. A gente já está um pouco desgastado também, aí dá tempo, pega uma energia de novo e a gente mexe para trabalhar para combater o fogo.
Desde hoje à tarde, eles contam com a ajuda de um helicóptero do IBAMA. É uma área de difícil acesso, muitas montanhas, então ele agiliza o tempo para a gente poder pegar o brigadista em um ponto e levar para outro. Outra preocupação é evitar que o fogo chegue ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que continua funcionando normalmente. O IBAMA e o ICMBio afirmaram que o fogo foi provocado pela ação humana, mas primeiro querem controlar os focos antes de investigar se o incêndio teve origem criminosa ou não. A Eliana vai contar para a gente agora como fica o tempo amanhã. Boa noite, Eli. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. O tempo seco persiste nas regiões mais centrais do país, incluindo a Serra do Curral, em Minas Gerais, e a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A umidade do ar deve ficar baixa também no interior de São Paulo e do Nordeste, no Tocantins e em outras partes do Centro-Oeste. Brasília, Goiânia e Palmas aparecem por mais um dia como as capitais possivelmente mais secas, com índices menores do que 12%. Índices tão baixos assim são frequentes em regiões desérticas e duram o dia todo. Aqui no Brasil são apenas algumas horas. De qualquer forma, fica o aviso de reforçar a hidratação e evitar o sol. Ele vai predominar em toda essa área amarela, de Fortaleza a Campo Grande e até o Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte também. O dia começa frio com 15 graus, mas à tarde faz calor de 28. Situação parecida em São Paulo, com mínima de 16 e máxima de 29. Só que na Grande São Paulo tem risco de chuva forte por causa do tempo abafado. Chove menos em Aracaju, porém com o céu mais cheio de nuvens, as temperaturas sobem pouco, 26 graus. Em Curitiba, tarde fria, com 18 graus, bem diferente da cidade do Rio, de Rio Branco e de Manaus, com 32. As capitais mais quentes devem ser Teresina, com 37 graus, seguida de Cuiabá, com 36 e de Boa Vista, com 34. No norte do Brasil, a chuva tende a se concentrar no oeste do Amazonas e em Rondônia, com pancadas pontualmente fortes. E nessa sexta-feira tem possibilidade de ventos também, até 60 km por hora no litoral do Rio de Janeiro e até 70 km por hora no litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Além das rajadas de vento, a região sul tem previsão de temporal, com granizo e raios no sul do Paraná, em quase todo o estado de Santa Catarina e na metade norte do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, com 30 milímetros de chuva, e Florianópolis, com 40. Em Floripa, pode chover o dia todo. Renata e Bonner. Até amanhã, Eliana. E a seguir, os Estúdios Globo celebram aniversário inaugurando uma calçada da fama. Rio Mais Agro. Apoio SCP 25 anos de soluções ambientais. Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. O gatinho dançou. O jogador se jogou. Tu é o rei do rebolado. Nota 10. 10 de Milton Cunha. O ator arrasou. Eu não tenho como não te dar um 10. Nota 10 de Carlinhos Jesus. Isso nunca aconteceu. E domingo tem mais famoso na pista de dança do Domingão. E no júri, com o Eduardo Sterblitz. A dança dos famosos. Pois é, os clientes estão aumentando. Opa, a comida chegou. Deixa comigo. Cartão Neon é Visa. Para você viver no azul.
Operação Aniversário Forte Atacadista é imperdível. Fraldinha bovina Frigol ou Frigol Vaco, quilo 31,98. Linguiça de frango Aurora, 700 gramas, 16,99. Pavon, 15,99. Arroz branco solido, 5 quilos, 15,98. Leite condensado Interlag, 4,99. Antártica Original, 300 ml, 3,19. Novon, 2,99. Beba com moderação. Papel higiênico familiar, LEP 24, pague 22, 25,99. Vem pra Operação Aniversário Forte Atacadista, a maior festa de preços baixos do ano. Vale tudo. Você mente. Você sempre soube que meu irmão estava vivo. Últimas semanas. Eu passei 13 anos da minha vida achando que eu tinha matado meu irmão. Que eu tinha matado o Leonardo. E desde o dia que eu encontrei o Leonardo vivo, sai da minha cabeça. O que aconteceu? Hoje. Vamos, pode começar a falar. Vale tudo. Estamos de volta aqui no Vê Esportes com essa galera maravilhosa. E aí, você acha que o time tá rendendo em campo? Amada, se tem uma coisa que rende quando entra em campo é Vivo Pré. Com apenas R$1 por dia, você tem internet o mês inteiro para não perder nenhum lance. Quem faz as contas muda pra onde? Pro Pré do Torcedor Roxo. Vocês sabem que agora eu sou camisa 7, mas já fui camisa 11 e até camisa 20. Mas 10 mesmo é a Bet Nacional. Pra ser craque é só entrar no site. Vem pra Bet. Todo mundo que é craque está na Bet Nacional. São milhares de jogos e surpresas diárias para você curtir com responsabilidade. Quer jogar fácil? Vem pra Bet Nacional. Simples de usar, prática e segura. Baixe o novo app. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A canoísta brasileira Ana Sátila conquistou bronze na prova da canoa individual no Campeonato Mundial de Slalom na Austrália. Foi o segundo pódio dela nessa edição e a quinta medalha em mundiais. As seis medalhas de hoje mantiveram o Brasil na liderança do Mundial Paralímpico de Atletismo na Índia. 2 ouros foram recordes mundiais. O Ana Brito no arremesso de peso para atletas com paralisia cerebral e Antônia Keila Barros nos 1.500 metros para atletas com deficiência intelectual. Nos 400 metros para atletas com deficiência nos membros superiores, ouro para Maria Clara Augusto e prata para Tomás Juan, no masculino. Nos 400 metros para atletas com paralisia cerebral, ouro de Bartolomeu da Silva. E no arremesso de disco para atletas que competem sentados, prata para Tiago Paulino. O Sport TV 2 transmite as competições amanhã, às 8h30 da manhã, de Brasília. Um dos maiores complexos de produção audiovisual do mundo está completando hoje 30 anos. E para marcar a data, os Estúdios Globo inauguraram uma calçada da fama. Se essa história fosse uma novela, já teria mais de 10 mil capítulos diários, milhares de personagens e de cenários, incontáveis horas de gravação, tantas emoções que contagiaram o Brasil. São 30 anos levando encanto, diversão e informação pela tela da TV até a casa dos brasileiros, direto daqui, do maior centro de produção de TV da América Latina, os Estúdios Globo. Nesse dia de celebrar a história, eles são os homenageados, os desbravadores, protagonistas dos primeiros capítulos da TV brasileira e dos Estúdios Globo. É uma homenagem linda, eu estou muito emocionada. É muito bom estar aqui. Luz na memória, e essa luz na memória faz com que o jovem não perca de onde veio. Né? Qual a sua importância através dos mais velhos? E os mais velhos somos nós que estamos de pé. Muito obrigado. Também estou fazendo aniversário hoje, estou fazendo 60 anos de casa. O Altas Horas vai completar 25 anos, eu estou há 26, com muita liberdade, com muita estrutura, sempre reequilibrando e tentando fazer com que as
sejam as verdadeiras protagonistas do Brasil. 15 artistas, autores, diretores, apresentadores. As primeiras estrelas a ter os nomes impressos na calçada da fama. Atenção. Pronto, está inaugurado. Eles viram o nascimento do então Projac em 1995. Tony Ramos acompanhou a cidade voltada para a produção audiovisual tomar forma numa área de 1.760 metros quadrados na região de Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio. Trouxe cada vez mais condições de trabalho, trouxe uma tecnologia rápida, até rápida demais, que nos atropelava, né, no bom sentido, porque iam chegando novas máquinas, novas ideias, novos equipamentos. Mas nada mudou no que diz respeito à dramaturgia na sua essência, que é o que eu digo sempre. Você pode ter tudo, mas sem uma boa história nada acontece. Estou muito feliz em estar aqui outra vez. Parece que eu estou diferente. Outro mundo, como eu sempre falo. Naquele dia 2 de outubro, Dr. Roberto Marinho bateu a claquete da primeira cena da primeira novela gravada nos novos estúdios. Olha, Baba, como ela tá linda. É, que não seja só de aparência. Hoje, por dia, são produzidas 8 horas e meia de conteúdo pronto para ir ao ar. É como se fossem 4 longas-metragens diários. Basta o autor imaginar. Eu acho que houve um amadurecimento do conhecimento. As pessoas amadurecem e tornam possível coisas que antes elas achavam impossível. Então, hoje pensar uma novela é pensar com mais liberdade, é pensar com mais autoria, mais sonhos mesmo que vão pro ar. Nesses 30 anos, os Estúdios Globo se transformaram, cresceram. Atualmente são 13 estúdios de gravação e 3 conjuntos de cidades cenográficas como esse. Os estúdios também se modernizaram. Nessa imensa fábrica de histórias, o que chega às telas é resultado do trabalho de milhares de pessoas, com talento, criatividade e cada vez mais com tecnologia e inovação. Em 2019, 3 novos estúdios foram inaugurados. O módulo de gravação 4, MG4, aumentou em mais de 50% a capacidade de produção audiovisual da Globo. E é onde fica o maior estúdio de produção virtual permanente da América Latina. A gente tem aqui encontro de gerações, criadores de gerações muito diferentes, de todos os cantos. Os estúdios trabalham com as pessoas de dentro, mas com todo o mercado independente de fora, o que reforça essa ideia de que esta é a casa do audiovisual brasileiro. E a gente olha para o futuro sempre enxergando isso. Como manter esta casa como a casa que conta as nossas melhores histórias para as gerações que estão por vir. Com 69 anos de carreira, Neuza Borges se orgulha de estar aqui desde o começo. Eu vi no tijolo. Hoje em dia eu vejo uma potência praticamente mundial. E eu estou dentro dessa potência. Para mim, a emoção é a mesma, o amor praticamente é o mesmo que eu tenho pelas minhas 2 filhas e pelos meus netos. É uma coisa assim de coração mesmo. E o que vem a seguir? Os próximos capítulos de uma história que olha para o futuro, sem deixar de celebrar o passado. Tamo junto. Vamos lá. São os desbravadores. Quando a gente trabalha no jornalismo, não trabalha nos estúdios Globo, né? A gente está no bairro do Jardim Botânico, no lindo bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Mas eu sei que a Renata, tanto quanto eu e outros colegas jornalistas, quando entra nos estúdios Globo para gravar o que quer que seja, bate um orgulho danado. Tem uma mágica também que a gente fica assim, ó. É um lugar muito bonito e é um lugar que enche a gente muito de orgulho por causa dessa produção toda que sai de lá. Parabéns aos Estúdios Globo e a esse sonho que um dia foi um projeto chamado Projeto Jacarepaguá, Projac, não mais. Que é um sonho de todos nós, né? Pois é. O Jornal da Globo é depois de This Is Us. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.